Aê, que bom que você está de volta. Vamos lá, honorários do perito no processo do trabalho, aquilo que vimos no finalzinho do bloco anterior. Deixa eu mostrar para você sob a forma de um exemplo. Imagine que o empregado, ele ajuiza uma reclamação trabalhista. E aqui ele pede adicional de insalubridade. Como regra, sempre que houver um pedido de adicional de insalubridade ou de periculosidade, é obrigatória a produção da prova pericial. Então, a ajuizada reclamação, ela é distribuída para uma das varas, ok? Quando ele chega nessa vara do trabalho, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho, automaticamente. Então, elas vão comparecer nessa audiência aqui. Quando chega no dia da audiência, o juiz nota que há um pedido de adicional de insalubridade. Assim, ele já sabe que tem que determinar a produção da prova pericial. Vai determinar a perícia. Vamos imaginar que o laudo pericial indicou que sim, o trabalho era insalubre? Sim. Então, por enquanto, quem está perdendo, pense assim, de forma simples aqui comigo. Quem está perdendo é o reclamado, o trabalho era insalubre. Era devido ao adicional de insalubridade até aqui. Porém, eu te pergunto, o juiz está adscrito ao laudo pericial? Ele é obrigado a acolher o que está no laudo pericial? Ou o juiz não está adscrito ao laudo? O juiz não está adscrito ao laudo pericial, não. Ele pode comparar o laudo pericial com as demais provas constantes nos autos e concluir que não, que o trabalho não era insalubre. E então julgar o pedido de adicional de insalubridade improcedente aqui no nosso processo do trabalho. Foi o que aconteceu. Então, quem paga os honorários do perito? É a parte sucumbente no pedido adicional de insalubridade, que foi o pedido que levou à produção da prova pericial. Então, quem vai pagar é o reclamante. E aí, aqui virá o examinador. O reclamante vai pagar salvo ser beneficiário da justiça gratuita ou ainda que beneficiário da justiça gratuita. Aí eu quero de você que revise aqui comigo. Paga com que dinheiro? Veja, o pedido de adicional de insalubridade foi julgado improcedente, mas vamos imaginar que o pedido de horas extras foi julgado procedente. E com isso ele ganhou R$10.000. Então, ele vai pagar os honorários do perito, vamos imaginar que foram fixados em R$700. Ele vai pagar o 1.000 ou 1.500, enfim, o examinador vai te dar esse dado. Ele vai ser descontado do crédito que o empregado tem a receber, desses 10.000. Serão pagos com os créditos obtidos nesse processo. Só que o que eu quero de você é um pouco mais. E se ele não tiver créditos nesse processo, nós podemos verificar se ele recebeu algo em outro processo? Sim. Não recebeu neste, não recebeu em outro, o perito pode ficar sem receber? Não. Aí quem vai pagar é a União. Ok? Ótimo, gente. Já podemos seguir em frente aqui no nosso processo do trabalho. 790B foi. Devo dizer a vocês que há uma DI, que é a de número 5766, proposta em face de 3 dispositivos da CLT. E um deles é justamente esse 790B, parágrafo 4º. Nós vamos ver todos. Isso por quê? Porque se sustenta que não se está cumprindo aqui a promessa da Constituição. A Constituição, no artigo 5º, inciso 74, promete a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E aí, quando a CLT passou a determinar que o beneficiário da justiça gratuita ele tem que pagar os honorários do perito se ele perder o pedido que levou à produção da prova pericial, o que se sustenta é que não se está cumprindo as promessas da Constituição de assistência judiciária gratuita e integral àqueles que comprovam insuficiência de recursos, certo? Essa ADI está tramitando e qualquer mudança, eu informo para vocês, qualquer mudança, o nosso edital já está aí, e é ele que tem que ser levado em conta. Ele que tem que ser levado em conta, ok? Então, o que você tem que guardar? O que está previsto na nossa CLT, lá no 790. Paga os honorários do perito, aquele que perder o pedido, ainda que, coitado, beneficiário da justiça gratuita. Qualquer mudança. Eu informo a você em primeira mão pelo Instagram. Né? Então, vale a pena, pelo menos durante o seu período de preparação, você seguir os seus professores no Instagram.
@ArianaLinhares, com Y e 2 N, cheio de coisa. @RafaelTonassi, @Professor Renato Saraiva. Vale a pena, porque estamos vivendo um período de algumas mudanças. Nada complicado de compreender, mas bastante impactante no dia a dia daquele operador do direito. Devo dizer a você, que gosta da área trabalhista, que começa a gostar agora, que vai investir nessa área. E devo dizer, e aí, gente, uma coisa é certa. Por que a área trabalhista ela é uma área de grandes ofertas? Porque todo mundo é empregado ou é empregador. Então, quem são as primeiras pessoas que vão bater na porta do seu escritório? Um empregado ou um empregador. As maiores vagas nos escritórios são para que advogados? Advogados trabalhistas, porque o volume de trabalho é bastante grande. E com essas mudanças, que não são de difícil compreensão, são mudanças impactantes, mais demandas trabalhistas irão surgir. E você que está aí do outro lado da telinha, estudando para a OAB, vai se destacar, vai se deparar em algum momento com uma situação trabalhista para resolver. E olha que sorte a sua, você é obrigado a estudar para essa prova e já vai saber das mudanças agora. É isso aí. Agora e quando? Quando seus professores estão com a maior disposição do mundo. Não vão medir esforços para que você guarde tudo que mudou. E garanta as questões na prova para nós termos um alto índice de aprovação. Esse é o nosso grande objetivo. Então, vem cá. Próximo, gente, são os honorários advocatícios. Próximo artigo. 791-A da CLT. Gente, uma coisa que não existia no processo do trabalho e agora existe, são os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da mera sucumbência. Antes, não eram devidos em razão da mera sucumbência. Hoje são devidos em razão da mera sucumbência no processo do trabalho. Então, se você perder sobre aquilo que você perder, você vai ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da outra parte. Então, alguns pontos importantes. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, sim. Talvez você tenha ouvido muito que não eram devidos. Então, esse é o primeiro ponto a colocar na cabeça. Honorários sucumbenciais no processo do trabalho, sim, sim. Coloca aí, seja bastante enfático com você mesmo, para você não esquecer. São devidos, sim, honorários advocatícios sucumbenciais. Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Ariana, por que não como no processo civil? Quem explica? Lá no processo civil, mínimo de 10%, máximo de 20%. Não vou ficar enfatizando o processo civil aqui para você, concorda? Eu só quero que você note que é diferente entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Mínimo de 5% e o máximo de 15% aqui no nosso processo do trabalho. Deixa eu mostrar. Depois eu vou destacar essa parte com você. Ao advogado, ainda que atue em causa própria. Uma excelente questão para cair na prova. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, são devidos honorários de sucumbência entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Sobre o proveito que se obtiver da causa aqui, que resultar precisamente da liquidação, do proveito econômico obtido, ou se não for possível mensurar o proveito econômico ou o resultado da liquidação sobre o valor da causa. Então, entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. É preciso guardar que eles são devidos ao advogado. Não é devida à parte, é devida ao advogado. Ariana, permanece valendo no processo do trabalho jus postulandi, em que empregado e empregador podem demandar sem advogado? Permanece. Aliás, e esse é um tema que o nosso examinador adora, o jus postulandi no processo do trabalho. Vou até fazer um parênteses aqui, tá? Então, o jus postulandi, ele está previsto no artigo 791 da CLT. E ele prevê que empregado, vamos representar o empregado por esse exinho, e o empregador, exão, ok? Ok? Empregado exinho e empregador exão, eles podem demandar sem advogado. Sem advogado. E acompanhar as suas reclamações até o final. Só que até onde é esse até o final? O TST interpretou. Até o final, segundo a súmula 425 do TST, súmula 425 do TST,
É até quando vigora o duplo grau de jurisdição, gente. É enquanto você pode discutir a sua causa, os seus fatos, as suas provas, os seus problemas, certo? Então, o jus postulante, ele assegura, sim, que empregado e empregador possam demandar pessoalmente, possam demandar sem advogado, até o final. Então, enquanto vigora o duplo grau de jurisdição, ou seja, ele aplica-se, isso aqui já caiu muito, aplica-se no âmbito das varas do trabalho e dos TRTs. E ele não se aplica. Ele não se aplica quando se tratar de recursos para o TST, recursos para o TST, que mais? A ação rescisória e mandados de segurança. Aí não se aplica no processo do trabalho. Mas por que eu estou te falando disso aqui agora? Primeiro porque eu quero aproveitar e revisar o jus postulante, porque é um tema bom para a prova. E depois porque esse advogado que atuou nas situações em que eu não tenho advogado, aí são devidos honorários, não tem advogado. E nas outras situações em que o advogado atuou em causa própria, você, daqui a pouco, como advogado, eu como advogado, o Rafael como advogado. Então, o professor Renato, que hoje é advogado, se nós todos, incluindo vocês daqui a pouco, advogarmos em causa própria, teremos direito a honorários advocatícios sucumbenciais? Sim. Então, são devidos ao advogado. Agora, se a parte não tem advogado, não há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais, ok? Ótimo. Então, entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. São devidos ao advogado. Sendo devidos ao advogado, gente, uma questão que vai cair na prova é que é vedada a compensação. É vedada a compensação aqui de honorários advocatícios. Vamos imaginar que foi ajuizada uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação, R$10.000, pedidos no valor equivalente a R$10.000, foram julgados improcedentes. E nessa reclamação, pedidos equivalentes aos mesmos R$10.000 foram julgados procedentes. O juiz arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%. Isso quer dizer que sobre os 10 que o reclamante perdeu, porque foram julgados improcedentes, ele, reclamante, tem que pagar ao advogado do reclamado R$1.000. E sobre os mesmos 10 que foram julgados procedentes, quem perdeu, o reclamado, terá que pagar R$1.000 para o advogado do reclamante, concorda? Sendo assim, e diante desse caso, porque é possível que o examinador traga logo esse caso para você, é possível, eu te pergunto, é possível a compensação? Ou seja, 1.000 de cá, 1.000 de lá, ninguém deve honorários para ninguém? Não, porque essa verba é devida ao advogado. Uma vez devida ao advogado, não é possível a compensação. Então, na hipótese de sucumbência recíproca, na hipótese de procedência parcial, uma parte dos pedidos foi julgada procedente, outra parte improcedente. Nesse caso, é vedada a compensação. Isso vai ser cobrado na hora da prova. É vedada a compensação. Ariana, agora o ponto alto. E o beneficiário da justiça gratuita? Justiça gratuita aqui. Ele tem que pagar honorários advocatícios sucumbenciais também? Também, gente. Também. E ele vai pagar com que créditos? Ele vai pagar agora, no processo, eu vou verificar. Enquanto está tramitando o processo, nesse momento, ele vai pagar com os créditos obtidos nesse processo, certo? Então, o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, ganhou 10.000. Dos 10.000, eu vou descontar 1.000 que ele recebeu nesse processo. Mas vamos imaginar que ele não recebeu nada. A sentença foi de total improcedência. Então, eu vou verificar nesse momento se ele tem créditos em outro processo a receber nesse momento. Não tem? Então, pelo prazo de 2 anos, aí no futuro é possível demonstrar que mudou a situação de insuficiência, demonstrar que ele deixou de preencher os requisitos da justiça gratuita. Então, eu vou riscar, demonstrar que não existem mais os benefícios da justiça gratuita, os requisitos, e assim o advogado poderá prosseguir na execução
dos seus honorários advocatícios sucumbenciais. A palavra é demonstrar. Trocando em miúdos, isso significa o seguinte: vamos imaginar que a sentença foi de total improcedência. O valor da causa era de R$10.000 em improcedência. O reclamante perdeu absolutamente tudo. O juiz fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%. Vamos imaginar, entre o mínimo de 5%, máximo de 15%, ele fixou 10%. Então, é devido de honorários, quanto é devido de honorários? R$1.000. Nós vamos verificar esses R$1.000. Vamos, então, ver que o empregado, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar R$1.000 de honorários. Com os créditos obtidos nesse processo, não tem, ou em outro processo, não tem. Então, esse crédito é exigível pelo prazo de 2 anos, desde que seja possível demonstrar que não existe mais essa situação de insuficiência de recursos. Quer dizer que nós temos que ficar atentos a quê? As redes sociais, Instagram, Facebook. Hoje o Thales diz que é beneficiário da justiça gratuita. Daqui a pouco ele começa a postar que ele está dando a volta ao mundo. Thales disse, ano sabático, volta ao mundo, e começou a postar. Ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não tem recursos para arcar aqui com as despesas do processo e com os honorários? Ele tem. Então, nós vamos demonstrar essa situação dele, a situação financeira boa do Thales, e vamos pedir a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais que ele ficou devendo. Certo, gente? Deixa eu te mostrar os nossos parágrafos 3º e 4º. Na hipótese de procedência parcial, reclamante ganhou alguma coisa, reclamado ganhou outra coisa. O juiz arbitrará os honorários de sucumbência. Para aqui comigo, entre o mínimo de, não me abandona, diz aí, 5% e o máximo de 15%, sendo possível ou sendo vedada a compensação. Sendo vedada. Gente, se eu pudesse agora, eu colocaria fichas, apostaria fichas. Isso são fichas mal representadas, mas acredite, eu colocaria fichas nessa expressão, ó, vedada a compensação entre honorários. Por quê? Porque é devido ao advogado e não às partes. Agora, vencido o beneficiário da justiça gratuita. Ué, o beneficiário da justiça gratuita paga honorários? Paga. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido crédito em juízo, ainda que em outro processo. Então, ele paga com o dinheiro que ele ganhou nesse processo ou em outro processo. Então, desde que não tenha... E se ele não tiver nada nesse processo ou em outro processo? Aí ele vai pagar... Ele pagará com créditos capazes, cumprirá suas obrigações, decorrentes de sua sucumbência, elas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas. Se ele não tem dinheiro nesse processo, nem em outro processo, essa obrigação de pagar honorários fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor, o advogado, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Deixou de existir, que justificou a concessão da gratuidade. Extinguindo-se esse prazo, tais obrigações, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Vou colocar aqui, fez-se insta. Ficar de olho nisso aí pelo prazo de 2 anos. Depois de 2 anos, esquece, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se ele der a volta ao mundo depois desses 2 anos, aí extinguiu-se a obrigação de pagamento de honorários. Gente, eu sou capaz de apostar com você que o examinador tenta... Examinador é espírito bom ou espírito ruim? Me diz, Thales, examinador é espírito bom ou é espírito ruim? Examinador é espírito ruim. Acho que isso é um consenso, né? Então, eu vou te perguntar uma coisa. Honorários do perito. Beneficiário da justiça gratuita paga honorários do perito? Opa, paga sim. Paga com os créditos obtidos nesse processo ou em outro processo. E pelo prazo de 2 anos? Não, o perito precisa receber, gente. Ou nesse processo ou em outro processo. Ariano, o advogado também precisa receber. Mas o advogado pode cobrar antes, não é?
O advogado combinou honorários contratuais além dos sucumbenciais. Ah, combinou, até agora nem tinham honorários na Justiça do Trabalho. Mas o perito não combina nada com as partes. Espera-se, não é verdade? Então, o perito vai receber seus honorários como? Com os créditos obtidos nesse processo ou em outro processo. E se não recebeu? Ponto. Quem paga? A União. O perito precisa receber. Agora, honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo beneficiário da justiça gratuita? São, com os créditos obtidos nesse processo ou em outro processo. E no futuro? Ou ainda serão executados no prazo de 2 anos, se comprovada, demonstrada que deixou de existir os requisitos da justiça gratuita, certo? Se comprovado no futuro. Honorários advocatícios, 2 anos. Honorários periciais, não. Aqui também, a DI, ela abrange esses honorários advocatícios, aquela que eu comentei com você, 5766. Por quê? Porque não se cumpre as promessas da Constituição. O artigo 7º, inciso 35 da Constituição, determina que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão. E ainda prometeu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E agora, o beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar honorários periciais? Tem, sim, senhor. Tem que pagar honorários advocatícios sucumbenciais? Tem, sim, senhor. E aí o que se questiona é, será que aqui não se está violando a Constituição que prometeu assistência judiciária gratuita e integral aos que comprovam insuficiência de recursos? Esse é o objeto, o fundamento principal da DI. Vamos esperar. Vamos lá, minha gente, estamos avançando muito. Já vimos o 775, já vimos o 775A, já vimos o artigo 789, já vimos o 789, parágrafos 3º e 4º da Justiça Gratuita, já vimos o 790B dos honorários advocatícios periciais, já vimos o artigo 791A dos honorários advocatícios periciais, não, né? Dos honorários periciais. Já vimos o 791A dos honorários advocatícios sucumbenciais. E vamos em frente. Agora vamos ver o artigo 793, por ordem, gente. Estamos vendo todos por ordem, todos os que mudaram. 793A a 793D. O que aconteceu aqui? Com a reforma, passou a constar na CLT as mesmas hipóteses do CPC de litigância de má-fé. Então, o litigante de má-fé responde no processo do trabalho do mesmo jeito que responde no processo civil. Agora, o que eu sou capaz de apostar com você que o examinador vai cobrar são 2. 793C e 793D. 793C e 793D. Quando? O quê? O empregado ou o empregador, enfim, o litigante, ele foi reputado litigante de má-fé. Ele vai ser condenado a quê? Pode ser de ofício, pode ser a requerimento, esses detalhes vão cair. Então, vamos memorizar juntos agora, de ofício ou a requerimento, de ofício ou a requerimento. O litigante de má-fé, ele vai ser condenado a pagar 4 coisas. Pode ser condenado multa, e o examinador quer saber de quanto que é essa multa. Ativar o processo de memorização, fixação máxima. Multa superior a 1%, inferior a 10%. Superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Vai ter que pagar também, além da multa, indenização. Mas quando houver prejuízo. Quanto aos prejuízos, correspondente aos prejuízos que causou a parte ex-adversa. Multa, indenização. Indenização é superior a 1%, inferior a 10% do valor da causa? Do valor corrigido da causa. Indenização, que a parte eventualmente, em razão dos prejuízos que a parte eventualmente tenha sofrido. Honorários advocatícios. Que honorários são esses, gente? Honorários sobre o valor da multa e sobre o valor da indenização, se houver. Esses é que são os honorários específicos. Honorários sobre o valor da multa, honorários sobre o valor da indenização e as despesas que a parte ex-adversa efetuou. Vai arcar com todas as despesas que efetuou.
Então vamos lá. O litigante de má-fé será condenado a pagar multa superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. De ofício ou a requerimento? Aham, de ofício ou a requerimento, sim. De ofício ou a requerimento. Indenização, se houver prejuízo. Multa é honorários e despesas. Multa, já tá, você poderia dizer. Mas na hora da prova você vai dar graças a Deus. Você, coitado, tem muita coisa para estudar. Por isso que nós vamos sair daqui com essa matéria grudada na cabeça. Vamos lá, juntos? Multa. Indenização. Honorários sobre o valor da multa ou da indenização e despesas que efetuou. Certo, gente? O 793D, gente, que artigo lindo! Que artigo lindo! Você não sabe o que aconteceu. Aplica-se, isso aqui é novidade, é nossa. E vamos colocar, esse aqui eu vou colocar até, não vai nem ser minhas fichas, vai ser um coração para esse artigo. É uma mudança tão simples, mas vai impactar tanto na Justiça do Trabalho. Aliás, vai impactar não, aliás, já está impactando na Justiça do Trabalho. Aplica-se a multa de litigância de má-fé à testemunha que mentir. Minha gente, mas Ariana, a testemunha já não podia mentir antes, porque ela respondia pelo crime de falso testemunho. Quando foi na vida que você viu uma testemunha ser processada e presa pelo crime de falso testemunho? Diga um caso que você viu, que você ouviu falar. Não. E a impunidade gera reincidência, não é, gente? Gera reincidência. Agora, eu tenho certeza que você já ouviu falar de muitas testemunhas que mentiram em juízo. Pois bem, agora, isso tende a diminuir, quiçá acabar. Porque vai doer na testemunha onde mais dói. Onde mais dói, Thales? Onde mais dói na pessoa? No bolso. É verdade. E aí, agora, a testemunha que mentir intencionalmente, ela mentir intencionalmente, alterar a verdade dos fatos, ou omitir dados essenciais, ela vai ser condenada a pagar a multa. A pagar multa, indenização, honorários e despesas, não. Essa vai ser uma boa pegadinha na prova. A pagar a multa por litigância de má-fé. E agora com você, essa multa é de quanto, gente? Diga aí para mim, essa multa é de quanto? Superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Mais. Superior a 1%, inferior a 2% do valor corrigido da causa. E tem mais. Olha só, a execução da multa dar-se-á nos mesmos autos. Então, não é uma coisa lá por um processo, caso se processe a testemunha, não. É agora, now. Então, fala para mim, pelo que você está sentindo, pelo pouco que você sabe, pelo muito que você sente, diz para mim, é ou não é uma questão impactante? Isso aqui é a cara da reforma. Não é difícil compreender o que mudou, mas vai impactar na vida lá na frente, vai impactar na condução dos processos e vai sair na frente. Você que está aí estudando e teve a sorte de ter a reforma sendo cobrada no seu exame. Sinceramente, gente, é muito difícil. Uma prova em que não se cobra a legislação em vigor. É muito difícil ensinar, porque o pensamento começa a mudar. É muito difícil estudar algo que já não está em vigor. Então, abre seu coração para receber a reforma trabalhista. Ela é uma realidade e sorte a sua que está sendo obrigado a estudar agora com ela. Porque isso significa que quando você cair no mercado de trabalho, e eu posso garantir que você, em algum momento, nem que seja numa pergunta de família, você vai ser questionado sobre situações trabalhistas. Porque na nossa sociedade, ou se é empregado, ou se é empregador. Ou se é empregado, ou se é empregador. Então, nesse caso, você precisa conhecer essa legislação, beleza? Tomara que você esteja aproveitando o curso, porque a coisa que eu mais quero agora é que você assista esses 4 blocos. Você já venceu metade do caminho, já assistiu 2. Só faltam mais 2 blocos para check. Feito, pago essa aula. Aí, gente, só falta mais uma aula de processo do trabalho e 2 aulas de direito do trabalho e a sua consciência está tranquila. Vem entregue para as nossas aulas. Vem, você vai fazer um intervalo? Você precisa fazer um intervalo?
Se precisa, vai lá, é um direito seu, você merece. Vai, só vou te pedir, cronometra. Gente, porque o intervalo é uma fenda no tempo, acredite em mim, acredite. Então vai lá, cronometra, faz soar um alarme e vem que eu já vou estar esperando você com uma coisa que mudou. Contra todas as expectativas, veio o artigo 800 da CLT para falar de exceção de incompetência. Aqui não é que nem no processo civil preliminar de contestação, não. Eu não vou ficar enfatizando o CPC para você, não, né? É diferente. Tem tudo para cair na prova. Estou te esperando louca para contar para você. Até já!